Boa, rapaziada, quando surge você aí, amigo palmeirense e também meu amigo, minha amiga anti-palmeirense, vamos estar aqui, galera, fazendo um pós-jogo da final da Copa do Mundo de 1970, que aconteceu lá no México, entre Brasil e Itália. Copa do Mundo de 1970, eu tenho aqui algumas anotações para compartilhar com vocês, né? E também eu quero, nesse pós-jogo, comparar, né, o futebol daquela época com o futebol dos nossos dias atuais. Bom, o jogo ele terminou 4-1 para o Brasil, né, em cima da Itália, mas o placar ele não mostra assim a total realidade do jogo. O jogo foi um jogo duro para o Brasil, né? Até os 20 minutos do segundo tempo o jogo estava empatado em 1-1. Teve uma outra particularidade também nesse jogo, é que ele foi na altitude, né? Na cidade do México. O jogo foi na altitude, mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Então, a bola subia muito e os jogadores do Brasil tiveram dificuldade, né? Teve o Pelé, chutou de fora da área lá nas nuvens, o Rivelino também. Outra particularidade também, não só desse jogo, mas da época, né? Do futebol na época, foi muito violento o jogo, hein, pessoal? Entradas muito duras, né? Quem vê hoje o Neymar reclamando de falta, né? Aquela época era bem pior, porque não tinha cartão amarelo. Começou a ter exatamente nessa Copa de 1970, cartão amarelo e vermelho. E o jogo era muito violento. Tinha entradas por trás, assim, toda hora entrada por trás. Né? O jogador já tinha passado o defensor para parar o jogo, metia-lhe a falta por trás, né? Enfim, foi uma particularidade que eu vi. E o Pelé mesmo recebia muita falta, muita entrada dura, né? Ele era caçado em campo, o Pelé, né? O Rivelino também recebeu muita falta dura, o Gerson, né, ali no meio de campo. E eles também entravam duro, né? Então, era dos dois lados, né? Só que assim, o Pelé, vamos comparar aqui o estilo de jogo do Pelé com o estilo do Neymar, né? O Pelé, ele não segurava tanto a bola. Ele partia para cima do adversário, óbvio, né? Mas ele não era de segurar a bola, por exemplo, de costa para o adversário. Ele sempre partia de frente, né? E sempre em velocidade. Ele não era bobo. E quando ele tinha a bola dominada, né? Ele também dava muitos passes. O Pelé, ele era muito inteligente, né? Um jogador fisicamente completo, tecnicamente completo. Incrível o Pelé. E nessa Copa de 1970, o Pelé, ele não estava assim no seu auge não, viu? Tanto é que essa foi a última Copa que ele disputou, né? Mas mesmo em 70 ali, ele fez a diferença, né? O Pelé fez a diferença. Com certeza ele foi um dos melhores em campos ao lado do Gerson, na minha opinião. Eu vou estar falando de jogador por jogador também, porque essa seleção do brasileiro era uma seleção realmente incrível. Até para os dias de hoje, eu vejo assim muitas semelhanças assim com o que aqueles jogadores faziam naquela época com os dias de hoje. Vejo muitas semelhanças também. Então vamos lá, a análise de cada gol. O primeiro gol do Brasil foi algo espetacular. Se você ainda não viu os gols dessa partida, você vai ver como foi bonito o primeiro gol. O primeiro gol, o Rivelino, ele cruzou uma bola que a gente chama aquele balão para cima, né? Não foi nem tanto um cruzamento, foi um balão para dentro da área, da linha de fundo. Ele cruzou. E o Pelé subiu demais. Subiu muito. O Pelé ele subiu antes da bola chegar. Ele conseguiu calcular o tempo ali com perfeição que ela ia descer de uma vez. Como ela desceu de uma vez, ele pulou antes dela chegar, fez uma cabeçada forte, certeira, um golaço de cabeça. O zagueiro que estava marcando ele, até hoje ele nem deve saber o que aconteceu. Aí mais perto assim, esse gol foi no primeiro tempo ainda, né? 18 minutos. Né, o Pelé fez o primeiro gol. Aí mais pro final do primeiro tempo, né, numa bobeira da zaga ali do Brasil, ali no momento de relaxamento até, parece,
a Itália empatou o jogo. A Itália, falando rapidamente da Itália, a Itália era já nessa época uma seleção bem defensiva, eles jogavam no 5-3-2, né? E eles se aproveitavam mais de contra-ataques mesmo. Era uma equipe muito forte, jogadores altos ali na defesa. Os atacantes não eram assim habilidosos igual os brasileiros, mas sabiam jogar. O tal do Mazzola sabia jogar. Essa seleção da Itália era uma seleção muito boa, tanto é que chegou na final. Se o Brasil não fosse uma seleção só com craques, era perigoso da Itália, né? O Brasil realmente tinha uma seleção incrível, porque não era fácil bater esse time da Itália, não. Depois do empate, o jogo ficou mais equilibrado, né? E aí, quando estava 1-1, a Itália chegou algumas vezes no gol do Brasil. O Brasil também chegou, óbvio. Mas a Itália chegou algumas vezes, né? Então foi um jogo difícil. O jogo ficou empatado 1-1 até os 20 minutos do segundo tempo. Aí entrou, né, a qualidade da seleção brasileira, né? No Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil jogava num 4-2-4, né? Mas com muita movimentação. Eu vou falar que o 4-2-4 só para a gente ter uma formação inicial, né? Mas do meio para frente ali tinha muita movimentação. Então o Brasil jogava com Piazza e Brito na zaga, Carlos Alberto lateral direito, Everaldo lateral esquerdo, Gerson e Clodoaldo os dois volantes. De um lado Jairzinho, do outro lado Rivelino. Na frente Pelé e Tostão. O Jairzinho e o Rivelino, eles atuavam, o Jairzinho atuava mais como ponta, né? E o Rivelino, olha, ele caía na esquerda, olha, ele fechava por dentro também. E o Gerson e o Clodoaldo, pessoal, dois volantes que sabiam demais de bola, demais. Eles eram craques da bola, não era esse volante dos dias atuais, assim, que a gente vê que só marca, que não sabe dominar uma bola direito. O Clodoaldo era gênio da bola e era volante, né? O Gerson também estava jogando como volante. O Pelé com muita liberdade, a hora ele estava no meio, a hora ele estava dentro da área, né? O Pelé. E o Tostão jogando de 9, mas também movimentando muito. O Tostão, ele lembra muito o falso 9, né? O falso 9, ele já era um falso 9 naquela época, ele não era um centroavantão paradão, ele movimentava, ia de um lado, ia do outro, ele recebia a bola muito bem, ele tinha muito controle de bola. Gostei muito do futebol do Tostão, viu, nesse jogo aí. E aí o Brasil só conseguiu fazer o gol numa jogada, já no segundo tempo, mais ou menos aos 21 minutos, com o Gerson, né? O Brasil tinha muito toque de bola no meio de campo. O Gerson, ele chegava muito próximo da área também, principalmente para tentar chutes de fora da área. E num lance desse ele conseguiu escapar da marcação, levou para a esquerda e bateu de canhota lá no canto, cruzado, de fora da área, mas cruzado. E surpreendendo o goleiro não conseguiu chegar não. Um gol que deu uma tranquilidade pro Brasil, né? Aí pouco 7 minutos depois, o Gerson, né? Aí ele já com a bola um pouquinho mais longe da área, mais ali no meio de campo, ele faz um lançamento milimétrico pro Pelé. O Pelé via a chegada do Jairzinho, ajeita de cabeça. E o Jairzinho, já próximo do Pelé, né? O Pelé tocou para ele de cabeça. Ele conseguiu ali dominar, saindo do zagueiro, de frente pro gol, meio ali aos trancos e barrancos, fez o terceiro gol do Brasil. Jairzinho que fez gol em todos os jogos dessa Copa. E aí a Itália já cansou, né, nesse momento. A Itália não teve força de reação, não. A Itália tentou ali marcar o Brasil, mas já sem aquela disposição que eles tinham no primeiro tempo, né? O jogo foi basicamente um ataque contra a defesa, né? O Brasil atacando, a Itália se defendendo e saindo nos contra-ataques em algumas chances que eles tiveram. E o quarto gol do Brasil é o chamado gol perfeito, né? É um gol que entrou para a história do futebol, né? Toda a história do futebol foi o gol
Um gol emblemático, um gol... Eu acho que eu nunca vi um gol tão bonito como esse gol do Brasil. O Brasil começou a jogada na defesa. O Clodoaldo ali escondeu a bola no meio de campo, né? Ele teve 4 jogadores da Itália que tentou tomar a bola dele e não conseguiu. E aí a jogada seguiu, né? Até chegar no Pelé. O Pelé dominou a bola ali no bico da área, né? E sem olhar, ele rola para a direita que o Carlos Alberto vinha passando livre. E tá na história, né, que quando o Pelé recebeu essa bola ali, antes de tocar pro Carlos Alberto, como ele não estava vendo o Carlos Alberto, o Tostão que falou para ele, indicou, né, pro Pelé que o Carlos Alberto estava vendo livre. O Pelé domina e só rola a bola do jeito que só o Pelé conseguiria fazer. E o Carlos Alberto vem apoiando e chutando de primeira, um golaço do Brasil, fazendo 4-1, trazendo aí mais um título mundial para o Brasil, que no caso era o 3º título mundial brasileiro. Comparando, pessoal, o futebol desse jogo, né, dessa época com o futebol atual, qual aquilo que eu percebo que aquela seleção do Brasil tinha, que também tem hoje nos jogos atuais. Os 2 laterais do Brasil apoiavam. Os 2 pontas que hoje em dia muitos times jogam, né, o 4-3-3, nessa seleção eu vejo o Jairzinho como ponta, mas o Rivelino nem tanto. O Rivelino ele jogava um pouquinho mais para a esquerda, mas ele aparecia muito na direita também, fazendo parte do meio de campo também. O Tostão, né, que eu fiquei fã desse jogador, ele não fez uma grande final, mas assim, taticamente ele abria muitos espaços, né, ele jogava como um falso 9, né? Que é o que muitos jogadores fazem hoje em dia, né? Só que o Tostão era muito inteligente, pessoal, ele abria espaços. Hoje em dia eu vejo o Gabigol fazendo uma movimentação parecida. Quando o Gabigol joga de 9, ele faz uma movimentação parecida com a do Tostão, né? Tinha muitos elementos dessa seleção do Brasil que realmente nos dias de hoje a gente ainda percebe, né? É óbvio que o jogo ele era um pouco mais espaçado, né? As equipes não eram tão compactas como é o dia de hoje. Tinha muitos contra-ataques, tinha muito espaço ali no meio de campo, principalmente quando uma equipe atacava e a outra retomava. Quando você retomava a bola, você tinha muita liberdade, né? Até o meio de campo, até chegar na zaga do adversário. Os zagueiros eram mais plantados, né? Eles não tinham... pelo menos nesse jogo, nessa final, eu não percebi os zagueiros ali marcando alto, né? Deixa eu fazer uma análise aqui também do que eu achei de cada jogador, de jogador por jogador, né? Vamos lá, começando pelo goleiro. O Félix, goleiro do Brasil, ele fez uma defesa sensacional quando estava 0-0. O jogador da Itália deu uma pancada no ângulo, o Félix defendeu. E o que eu achei interessante no Félix é que ele agarrava a bola, ela indo no centro ou ela indo meio de lado, ele sempre pulava tentando agarrar a bola assim, né? Assim, ó. Ele ia para um lado, ia para o outro. Ele não agarrava assim, ele agarrava assim. Achei interessante essa técnica do Félix. Os 2 zagueiros do Brasil, Brito e Piazza, foram bem seguros, não vi assim nada de diferente. Os 2 laterais, tanto o Everaldo como o Carlos Alberto, eram laterais que apoiava, defendia e apoiava. O Carlos Alberto, que lateral, hein? Alto, marcava bem, chegava bem no ataque. Clodoaldo, que jogadoraço, número 5 do Brasil. Entre aspas, era o marcador, mas ele sabia demais de bola. Um cara habilidosíssimo. Um camisa 10 jogando de camisa 5. Gerson, outro também craque da bola. Deu um lançamento perfeito para o Pelé no 3º gol. Fez o 2º gol quando o jogo estava duro. Eu percebi que o Gerson era um líder em campo também. Que jogadoraço esse Gerson. Canhotinha de ouro. Pelé, sem comentários. Pelé, pessoal, percebi algo no Pelé assim. Primeiro que ele já recebe a bola pensando na próxima jogada, né? Os craques, geralmente os craques de bola, eles fazem isso. Eles não dominam e depois fazem a jogada. Antes de dominar, eles já mentalizam a jogada. O Pelé tinha muito disso. O Pelé também, a bola grudava no pé dele, né? A gente vê muito isso no Messi hoje em dia, né? Ele carregando a bola grudadinho no pé. O Pelé tinha isso. Mas quando o Pelé também precisava
é de velocidade, ele também tinha velocidade. Pelé era completo, né, pessoal? E o gol de cabeça dele, então, incrível. Que salto que ele deu para fazer aquele primeiro gol de cabeça. E ele era um cara solidário, né? Também tocava, dava assistência. Perfeito. Rivelino. Rivelino, jogador de muito recurso, metido a driblador, a dar elástico. Eu achei ele meio cintura dura, mas era um cintura dura habilidoso, que gostava de driblar, chutava muito forte pro gol. Jogador muito, muito interessante, muito interessante. Era também um craque dessa seleção, o Rivelino. Ele que deu assistência pro Pelé, né, no primeiro gol. Muito, muito interessante o Rivelino. Nos dias de hoje, não sei falar assim quem seria um jogador estilo Rivelino, né? Ele era um cara muito diferente. Vamos lá, continuando. Jairzinho. Jairzinho, eu sei com quem comparar o Jairzinho. Edmundo, me lembrou muito o Edmundo. Jairzinho. Muito forte. Muito forte. Trombador. Habilidoso. Faz gol. Fazia muito gol. Ele não era um centroavante, mas às vezes ele fazia papel de centroavante porque ele era muito forte. E na ponta ele partia para cima também. Ele é um atacante, né, o Jairzinho. O estilo realmente, o Edmundo me lembrou muito o Edmundo. E o Tostão, jogador inteligente, tático, muito tático, que a maioria das jogadas do Brasil perigosas, ele que tinha a participação do Tostão na sua movimentação. Também com a bola no pé muito, muito habilidoso. Que jogador esse Tostão? Olha, a seleção brasileira de 70 era um esquadrão, realmente. Era uma seleção de craques. Tirando o goleiro e os dois zagueiros, que eram mais na parte defensiva, o restante todo mundo sabia jogar, atacava, defendia. Porque para ganhar dessa seleção da Itália tinha que ser só um time como esse do Brasil, né? Se fosse uma seleção mediana, não ganharia da Itália, muito menos de 4-1, porque a Itália também tinha um time muito... E o final do jogo, né, pessoal, foi uma loucura. Teve invasão do gramado, parecia que os italianos até queriam partir para a briga, mas teve mais um princípio ali de confusão, de briga, mas na verdade a torcida queria mesmo era festejar com os jogadores do Brasil. Foi algo assim emocionante, e a torcida no México foi a loucura com essa seleção do Brasil. Foi um jogo realmente emblemático. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pós-jogo, dessa análise, desse jogo histórico, né, do Brasil. Esse jogo completo tem no YouTube, se você puder assista, porque vale muito a pena. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Deixe seu like, pessoal, me dá essa moral, se inscreve aí no canal e a gente segue junto. Tchau, tchau!